Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa Semana do Autoconhecimento. Eu quis colocar o título aqui, Semana do Autoconhecimento, porém o Instagram não aceitou. E você que está me assistindo no YouTube, eu vou compartilhar com vocês essa live que eu estou fazendo hoje de manhã, às 9 da manhã, aqui no meu canal do Instagram. E aí, como vocês sempre falam que gostariam de estar aqui junto comigo, o recurso hoje não tá me auxiliando muito bem, então vai funcionar aqui. Vai funcionar que depois vocês vão conseguir acompanhar também pelo YouTube, tá? Vai ficar salva também no YouTube. Bom dia, você está chegando, vamos compartilhar a live. A live hoje é baseada no autoconhecimento. A gente vai falar um pouco sobre o que é o autoconhecimento. Esse é um dos assuntos da nossa live de hoje. O nosso aquece para a Conexão Celestial, que vai acontecer, o evento presencial, no dia 10 de dezembro, às 1 da tarde até às 6, 6h30, por aí da tarde de sábado. E vai ser presencial, então se você ainda não garantiu o seu ingresso, se você ainda não tem o seu ingresso para o evento presencial, me escreve em box que eu posso te auxiliar para você garantir, porque são ingressos apenas antecipados. O pessoal que tá no YouTube vai ter o link aqui embaixo do vídeo, tá? É só abrir a descrição aqui, vocês conseguem clicar no link e entrar lá para adquirir o seu ingresso, tá? Tem todas, vou deixar todas as inscrições no YouTube. Você que tá chegando aqui no Instagram, me chama em inbox se você ainda não tem o seu ingresso para o evento presencial. E hoje a gente vai falar de autoconhecimento, a gente vai dar uma introduçãozinha já nesses assuntos que vão ser trazidos na Conexão Celestial. Você que ainda não sabe o que significa autoconhecimento, aonde buscar as respostas do autoconhecimento, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui então. Já vai compartilhando a live, já vai chamando os amigos, aquelas pessoas que ainda estão em dúvida do que significa esse autoconhecimento. Pessoas que ainda não conhecem seu mapa astral ou não sabem muito bem o que significa isso na prática, na vida, no dia a dia. Chama pra cá também, chama pra live que a gente vai falar sobre isso hoje de manhã, para dar o pontapé inicial nessa semana do autoconhecimento, tá? Gente, tem conversa ao fundo? Tem crianças aí, tem gente, não sou só eu aí, né? Então, tá tudo certo, faz parte do processo. A gente tá aqui ao vivo, né? E domingo de manhã é o dia da família, é o dia que tá todo mundo reunido. E aí, eles me disseram assim, como é que vai fazer com mais gente aí? Tá tudo bem. Bora, bora. Vamos lá. Então, você que veio chegando aqui, sabe o que é autoconhecimento? Você já buscou pelo autoconhecimento? Você tem noção do que é o autoconhecimento? Comenta aqui embaixo que eu quero saber se você tem noção do que é. Bom dia, Lu, tudo bem? Então, vamos começar entendendo um pouquinho sobre isso. As pessoas falam muito sobre isso, mas às vezes fica meio vago, né? Fica meio difícil saber o que é, o que elas estão falando, do que significa, o que isso representa, aonde buscar. E é por isso que eu resolvi fazer essa semana esse aquece para a Conexão Celestial. Porque existem muitas ferramentas para autoconhecimento, muitas. Mas às vezes aquelas ferramentas ficam um pouco vagas. Às vezes não serve para todo mundo. E estamos hoje aí com a Lua em Aquário, vocês que gostam de signos, que gostam de astrologia, Lua em Aquário. Aquário que também tem essa vontade de buscar, conhecer, de inventar coisas novas, de fazer diferente. E nada melhor, né, do que a gente às vezes buscar algo diferente para nossa vida. Porque às vezes a gente tá tão no automático, tão na vida cotidiana que a gente aprendeu a viver no piloto automático, né? Que a vida vai acontecendo, a gente nem sabe muito bem porque a gente entrou na escola, a gente foi pra faculdade, foi pro ambiente de trabalho, a gente foi pra vida e nem se deu conta que a gente tem uma vida, que a gente tem algo dentro da gente que ecoa muito mais forte do que a rotina que nos é empurrado, aquilo que a sociedade nos coloca como correto, e a gente às vezes não para pensar quem é que nós somos, qual é o nosso papel nesse momento na Terra, o porquê que a gente nasceu, qual que foi o combinado que a gente veio fazer. Porque
a gente só se dá conta quando uma dor, uma doença acontecem assim, ó, fazem com que a gente tenha que parar tudo. Algo mude a nossa rota, nossas metas drasticamente, que a gente sofra muito para que a gente, tipo, pare tudo e, opa, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu fiz até hoje? Ah, eu estudei, fiz faculdade, eu tô trabalhando na empresa dos outros, eu tô vivendo o sonho dos outros, eu tô fazendo o que os outros dizem que eu faço, mas e eu? E eu? E o que eu vim fazer? O meu sonho, as minhas metas, as minhas coisas, tá tudo no automático, tá tudo muito maluco, eu não fiz nada por mim. Aí precisa esse baque na vida para ver que eu não fiz nada por mim. Então, o autoconhecimento é isso, é olhar para si, é fazer algo por si, é buscar se entender, seu eu interior, que é aquele eu superior que às vezes está gritando dentro da gente, tá pedindo passagem, e a gente aí tá só no piloto automático. Existe um motivo, tá? Existe um motivo para que essas coisas estejam acontecendo. Vamos lá. Quando a gente nasce, a gente é regido por uma lei, que é a lei do esquecimento. Para que a gente possa, através de sinais, né? Primeiro a gente possa viver uma infância de experiências, de experimentar as coisas, de receber muita informação, mas que a gente possa, através de sinais no futuro, com a consciência mais elevada, entender que a gente tem caminhos, que a gente veio traçar alguns caminhos. Só que esses sinais são assim, ó. Se você está indo no caminho certo, as coisas vão fluindo e vão dando certo e as coisas vão indo e você vai entendendo o que cada sinal vai representando. Isso é quando a gente está realmente elevado, comprometido, cuidando da gente. Porém, muitas das vezes, pelo impulso de outras frequências não tão elevadas, a gente vai indo por caminhos não tão legais. Pode ser que para terceiros, para quem está de fora, olhando pra gente, aqueles caminhos são legais, tá? É familiares, é amigos, é colega de trabalho, enfim. Pessoas de volta olhem e digam, não, você tá no caminho certo, não, você tá fazendo as coisas certas. Mas dentro de você, algo diga, não, eu não tô fazendo o que eu devia fazer. Tem algo que não tá correto, eu não tô me sentindo bem. Eu não tô me sentindo no lugar certo. Mas os de fora dizem, não, tá tudo certo, tá tudo certo. Quando você pergunta para as pessoas, ou quando você comenta que você não tá bem, as pessoas dizem, não, você tá, mas tá louco, que vida maravilhosa que você tem aí, tá reclamando do quê? E você não se sente bem. E você sente que tem uma coisa diferente, e aí você busca pelas pessoas, conversar com outras pessoas, e as pessoas continuam a te dizer que você tá no caminho certo, que você tá fazendo as coisas certas, que tá tudo certo. E aí aparece aquela sensação assim, nossa, tô reclamando da vida que eu tenho. E todo mundo tá dizendo que a vida é boa. Nossa, todo mundo diz que tudo que eu tenho é o melhor que eu devia de ter, ou tá tudo excelente, mas eu não tô bem. Tá me incomodando algumas coisas que dizem que eu não devia de sentir, porque os outros de fora estão falando. Dentro de você tem algo gritando o contrário. Aí você fica naquela, eu aceito o que o outro fala ou eu aceito o chamado? Eu aceito o que o outro fala ou eu aceito o chamado? Não, deve ser da coisa da minha cabeça, acho que eu vou aceitar o que os outros falam. E aquilo começa cada vez mais, né? A sensação de incômodo, a sensação que aquilo não tá certo, a sensação que tem que fazer algo e o que eu vou fazer se todo mundo diz que não devo fazer? Ah, eu queria ir embora do lugar que eu estou, achar um lugar diferente, ou eu queria trocar de emprego, eu queria buscar fazer algo totalmente diferente do que eu já fiz, ou eu queria começar algo diferente nesse momento, mas as pessoas dizem que não, que você está no caminho certo, que você está fazendo, você tem uma vida boa, tá tudo certo. Até que você começa a entender o chamado pelo autoconhecimento que está dentro de você, gritando por alguma coisa, e às vezes nem você sabe exatamente o que é isso que esse chamado dentro de você está falando, ou você vai acatar os outros.
Bom dia, pessoal que tá entrando aí. Então, assim, ó, geralmente as pessoas, por não terem o conhecimento, não saberem, não entenderem o que é autoconhecimento, elas acatam o que os outros dizem. O que o marido diz, o que a esposa diz, é o que a mãe diz, é o que a sogra diz, é o que o amigo diz. Entendeu? É o que os outros dizem. A maioria das pessoas acatam a isso. E aí, quando elas acatam o que os outros dizem, porque aparentemente o que os outros dizem é o correto, e aquilo que está gritando dentro da gente não é correto, algo na sua vida vai acontecer. Porque se a gente tem um chamado para fazer algo, se a gente está sentindo que tem algo errado, que algo que não está correto, que tem aquele incômodo dentro de você ocorrendo, é porque o chamado à mudança está vindo, já veio, já está gritando, porque você já está sentindo. E aí, se você não faz nada, se você não se escuta, se você não se entende, se você não se conhece, você não sabe o que esse chamado quer dizer para você, ele pode estourar como dor, como doença, acidente, algo, né, muito forte pode acontecer. Alguma coisa muito forte pode acontecer. E eu digo assim, ó, que na maioria das vezes o impacto é marcante, tá? Muito marcante. Então, aquilo que vai realmente fazer é como se fosse assim, ó. Todos nós temos esse chamado para olhar para dentro, olhar para si entender. Quem tá fazendo isso, parabéns, tá? Tá no caminho certo, tá buscando se entender, tá buscando entender qual é o seu papel aqui nesse momento. Mas quem não está fazendo, algum momento, esse chamado que pode ser baixinho, como um som de uma música baixinha, pode começar a gritar, tocar cada vez mais alto, mais alto, mais alto, a ponto de acontecer algo que marque. Acontecer algo que faça com que você pare tudo e observe o que eu não fiz. Por que isso aconteceu comigo? E aí, se você estiver atento, entendendo que esse chamado já começou lá antes, né? Que você, na verdade, não prestou atenção. Aí, se você realmente pegar essa mensagem... Opa! A mensagem era para tudo e olha o que você não fez. E aí, se você está realmente atento, você vai entender que aquilo era um chamado. Porém, você usou os caminhos errados que trouxeram, errados na forma de escolha, que não é exatamente por errado por erro, mas errado por do caminho a gente vai escolhendo, e aí nesses erros a gente vai aprendendo. Então tem méritos e consequências, né? Então, se você tá no caminho, você vai nas escolhas pegando os caminhos mais elevados positivos, tem uma consequência positiva, um mérito que eu digo, né? E caso contrário, né, as escolhas vão levar a outros resultados. E se algum momento você não está entendendo que existe umas energias, algo, né, chamando para você mudar de rota, como o GPS faz às vezes, né? Que se você errar o caminho, né, que você não é por errar, mas assim, por escolher caminho diferente, geralmente ele vai dizer, né, que vai querer mudar de rota, puxar você para a rota de volta, para o caminho que você combinou. Então, se você tá vindo pro caminho, tá indo por um caminho que não estava combinado, que não era o combinado contigo, não é o melhor caminho para você, talvez exista esse chamado, né, de mudança de rota. E aí, se você não tá atento a ela, vai chegar um ponto que algo faça com que você pare para observar. Opa, realmente, devia ter olhado para a mudança de rota antes. Devia ter prestado atenção nessa mudança de rota. Entender esse chamado. E tá tudo bem, porque são aprendizados, tá? São aprendizados. A questão é, o que fazer agora? E o que fazer agora? Cheguei a um ponto que eu não sei mais. Cheguei a um ponto que não vejo mais caminhos. E agora? Então, esse olhar para dentro, essa busca, esse mergulho dentro de si, é o chamado do autoconhecimento que a gente fala. Porque você precisa entender quem você é para saber quais são os melhores caminhos para você. Você precisa entender quem você é
para entender qual que é o teu papel aqui na Terra. Porque a gente vem com uma missão que eu trago como geral, tá? Uma missão geral para todo mundo para entender, tá? Para não ficar aí falando, né? Um geralzão. O que que é? Se melhorar. Buscar sempre se melhorar. Todos nós temos que melhorar algo. Todos nós temos algo para melhorar. Por isso que a gente volta, por isso que a gente está aqui, por isso que a gente encarna, para a gente buscar se melhorar. Então a gente tem um processo de evolução, né? A gente tem as etapas, as fases de melhorar. Então a gente precisa se melhorar. E para isso a gente tem que saber o que está de errado também, né? Para saber o que a gente precisa se melhorar. Qual que é as chaves dessa existência? O que foi feito errado que a gente veio para acertar os pontos? O que foi feito que a gente tem méritos e consequências? E aí, qual é o caminho para acertar? Qual que é o caminho mais leve? Como passar por essas etapas? Se a gente não buscar o autoconhecimento, se a gente não buscar entender o que a gente precisa se melhorar. Então, assim, é muito importante a gente fazer essas pausas na nossa vida pra gente olhar como é que tá a nossa vida no momento. O que a gente tá fazendo pra se melhorar como pessoa, pra contribuir com o mundo, com as pessoas ao nosso redor, com a sociedade. O que a gente tá fazendo também? Em primeiro lugar, pra gente melhorar o mundo externo, a gente precisa cuidar do mundo interno, nosso ser interno. Que é assim que a gente, com os nossos exemplos, com os nossos resultados, nas nossas atitudes, é que sim a gente pode auxiliar o mundo ao nosso redor. Então, para que a gente possa mudar o mundo, a gente precisa mudar o nosso mundo. A gente precisa cuidar de nós mesmos. E aí tem muitas pessoas por aí que estão descarregando seus problemas, as suas fúrias, as suas revoltas pelas consequências das atitudes delas e querem descarregar nas costas dos outros, querem botar a culpa de que a vida delas não tá bem nos outros. E aí, se a pessoa que tá próximo dela receber essa enxurrada de caca que ela tá depositando e essa pessoa não souber quem ela é capaz ainda dessa pessoa catar, receber tudo isso e não saber o que fazer com isso. Acabar achando que isso tá nela, isso realmente que a pessoa falou cabe, entende? E aí a pessoa diz tanta coisa, às vezes pesada, ruim, né? Em cima do outro, porque ela não tá bem, porque as consequências não são legais do que ela tinha feito, porque os resultados apareceram e ela não gostou. E aí chegar no outro e simplesmente derrubar tudo em cima do outro, porque a culpa é tua, porque os resultados que eu tive ruim foram porque você fez algo. Só que não é assim, não. Quem sabe, quem busca se conhecer, quem sabe quem é, o que veio fazer, entende que se o outro não tá bem e ele quer fazer isso, né, de chegar reclamando, chegar botando a culpa, né, em você ou derramando toda essa fúria em cima de você, se você sabe quem você é, você vai entender que o problema dele, que é por causa que ele não tá bem, essa pessoa não tá bem e tá fazendo isso porque não tem conhecimento, porque não entendeu que teve consequências das atitudes anteriores, porque não entendeu qual que realmente é o significado daquele problema que chegou, porque não entendeu que toda ação tem uma reação, porque não entendeu que tem uma energia muito forte, que se você fizer algo, aquilo que você emanou, que você fez, vai ter uma consequência. Então, assim, a gente precisa entender quem nós somos para a gente também poder pegar do nosso conhecimento para evitar de sofrer com as influências das pessoas também. Porque a gente está envolvido dentro de um ambiente que às vezes muitas pessoas
tem aprendizados densos, digamos assim, que as pessoas são mais delicados. E aí, se você é uma pessoa sensível, se você é uma pessoa que tem muita sensibilidade de sentir o que o outro está sentindo e não sabe se proteger, não sabe cuidar da sua energia, não entende, daqui a pouco não tem nem noção de que realmente tem uma sensibilidade muito forte, porque isso nem sempre é perceptível aqui. E aí absorver essas cacas dos outros, a dor do outro, e aí carregar como se fosse sua. E aí sofrer consequências com isso. Porque se você tava bem até certo ponto, e aí chegar alguém, e aí trouxer um problema, trouxer uma dor, falar de alguma coisa que leve a essa frequência, né? Falar de algo ruim, alguma coisa nessa energia, às vezes, de dor, doenças, coisas nesse sentido. E aí você não sabe que você é sensível a esse tipo de energia, não tá protegida, não tá blindada. E aí receber essa enxurrada de informações, de energias, e aí isso cola em você. E aí a pessoa vai embora super bem e você fica, meu Deus, que canseira. Nossa, que peso. Ai, que dor nos ombros. Ai, que dor no corpo. Ai, que dor de cabeça. Aí você tava bem. Foi só a pessoa entrar, descarregar e foi embora bem e você ficou com tudo aquilo. Você é um lixinho ambulante? Não, você não é. Mas talvez você tenha realmente absorvido as coisas dos outros. E você precisa disso? Não. Então saber o como, de que forma, cuidar de você para que isso não aconteça mais é extremamente importante. Lembra que eu falei dos méritos e consequências dos caminhos? Então, quando você não sabe, esse é um caminho, você tá indo por esse caminho, independente das escolhas, mas tipo, você não sabe. Agora você tá sabendo, você não sabe, e aí isso tá acontecendo, já aconteceu. Mas buscar entender o autoconhecimento e se conhecer, saber que você é sensível, que você tem uma sensibilidade muito grande, saber que você absorve a energia das pessoas, saber como se blindar, buscar de que forma você consegue estar se protegendo para evitar isso, para que você não vibre nesse peso. Então você consiga ser você mesmo e não, essas energias, essas influências pesadas. Então, para isso, o autoconhecimento também cabe muito importante aqui. Olha, todo mundo deveria de buscar essas informações o quanto antes. Eu sempre venho trazendo muitas informações aqui para vocês que gostam disso, que gostam desses assuntos de astrologia, de signos, porque isso também é sobre isso. Essas influências também estão muito aí. Quem é que sentiu muito o período que a gente passou agora, que foi da passagem do Sol pelo signo de Escorpião? Quem é que aí sentiu muito essas influências do signo de Escorpião, que é um signo muito intenso e muito profundo, que ao mesmo tempo também pode ser esponjinha e sentir muitas energias densas? Quem é que aí, que está aqui na live comigo aqui, que sentiu muito, que era muita coisa, era muito intenso, que as coisas eram muito intensas, que era uma intensidade muito grande? E agora, então, que estamos no signo de Sagitário, que o Sol está em Sagitário, o que ele faz? Ele traz essa vontade de a gente se conhecer também. Ele traz essa vontade de a gente estar em movimento, ser um buscador de respostas, buscador de soluções, buscar o autoconhecimento. Cabe muito para o signo de Sagitário também. Cabe muito. E eu tô aqui fazendo essas lives, eu tô aqui compartilhando, porque a gente tem um chamado de compartilhar isso, esse conhecimento que está dentro da gente, a gente tem esse chamado de compartilhar. Talvez você, o que você já buscou, o que você já aprendeu, talvez você também sinta isso, de compartilhar o que você já sabe com as pessoas, de conversar com amigos, de estar em movimento, estar compartilhando isso.
e estar estudando, estar buscando mais ferramentas, mais oportunidades de se conhecer também, porque esse chamado também é agora dessas energias derramadas, ou seja, todos nós somos regidos por essas energias, todos nós sentimos essas interferências, influências. Umas pessoas mais, outras menos, depende de como a pessoa está. Se ela está mais no piloto automático, né, seguindo a vida como o sistema manda, né, que é aquela coisa de acordar, se organizar, ir para o trabalho para casa para o final de semana com os amigos, enfim, aquela coisa meio rotina, meio no piloto automático, nem percebe a vida passar. E aí quando vê se passaram 10 anos, 20 anos, nossa, eu nem vi, passou muito rápido. E tem aquelas pessoas que estão despertas, que estão buscando entender, se conhecer, que estão aqui comigo também. Eu tenho certeza que vocês não estão aqui à toa, que vocês realmente estão buscando por se conhecer mais, buscando se entender mais através dessas energias derramadas. E nada melhor do que agora, com essas interferências, com essas influências desse signo, para a gente realmente buscar, estar aberto a buscar esse conhecimento, estar aberto a buscar, olhar para dentro, fazer um mergulho dentro de si, porque a gente precisa entender quem a gente é para que a gente possa viver de uma melhor maneira, para a gente possa escolher os melhores caminhos, a gente possa escolher viver a melhor passagem, poder resolver, como diz uma amiga minha, resolver mais das tretas que a gente veio resolver mais assuntos, para que a gente consiga passar de fases, né? Que se a gente precisar reencarnar, que vem com menos karmas, como ela falou. Mas assim, ó, falando em karmas, o karma significa ação, significa que uma ação trouxe uma reação, significa que a gente escolheu algo e isso trouxe uma consequência. E aí a gente vai ter que fazer algo em prol disso. Então não leve muito aquela coisa de é o meu karma e pronto. Não, a gente teve uma ação, a gente fez uma escolha, talvez essa escolha não foi bacana, a gente veio para resolver isso. E quando a gente está desperto, quando a gente tá prestando atenção, a gente pode escolher diferente. Ah, mas eu não sei se eu escolhi certo, escolhi errado. Calma, se você escolheu errado, daqui a pouquinho vai aparecer de novo. Aquele assunto vai virar como se fosse uma bola, né? Um ciclo, que daqui a pouquinho ele vem de novo. É como se você fosse na escola, e aí na escola a professora deu uma matéria, você fez a prova, foi bem? Ok, deu, vamos para o próximo assunto, vamos para a próxima matéria. Não foi bem? Vamos rever, vamos fazer de novo. Alguma coisa vai acontecer e você vai ter que fazer de novo. Você vai ver que aquele assunto voltou. Então fica sempre, por isso que a pessoa precisa estar muito atenta no aqui e agora, nem no passado e nem no futuro, no agora. Porque se você está atenta, quando você vê que o assunto veio de novo, opa, eu fiz isso na outra vez e agora o assunto está voltando. Ou seja, eu preciso tomar uma outra atitude. Eu preciso fazer diferente. Eu preciso mudar a atitude, tá? Mas eu não sei como fazer diferente. Porque como é que eu vou fazer diferente? Então, busca ferramentas, busca auxílio, busca ajuda, busca fazer algo antes de tomar a mesma atitude. E você já sabe que a mesma atitude vai fazer o quê? Com que esse assunto vai voltar de novo. E, né, na maioria das vezes esse assunto não é bacana. A gente tá voltando porque tem algo para resolver. E talvez a gente, por estar dentro da questão, dentro do problema, dentro do desafio, às vezes a gente não enxergue o que tá acontecendo de errado, ou o que você tá deixando de ver. Porque quem está no meio de um furacão não consegue enxergar muito além. E aí precisa, às vezes, dar uma pausa, sair um pouco de dentro desse furacão para enxergar as coisas de fora. E se às vezes a gente não tem essa permissão de sair, então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pedir para alguém, a gente tem que se colocar no lugar de aprendiz e dizer, ei, me ajuda aqui. Você que está de fora, que não tem essa mistura de emocional junto com o racional que está aí bagunçando tudo. O que você enxerga de fora que eu não estou vendo? Qual que é o ponto que eu não estou enxergando para dar um outro resultado para essa situação que voltou? Então, quando a gente se coloca também a aprendiz e
a pedir esse auxílio nesse momento, a gente está dando outro resultado. Porque como se fosse a professora deu a prova, você não foi legal, não foi bem, não teve resultado bom. E aí, antes da professora dar a prova de novo, ou quando a professora vai dar a prova, pera, professora, antes de fazer a prova, deixa eu estudar um pouco mais. E aí, antes de olhar o que está lá na prova lá e começar a responder, você dá uma pausinha, sai lá e pega a matéria, né, com a professora e diz, professora, me explica isso aqui que eu ainda não entendi, me explica isso aqui que eu não estou entendendo, me explica mais isso aqui. Opa, tá, agora sim, agora eu vou fazer a prova. Agora eu tô me sentindo mais confiante. Agora tem um novo jeito de fazer, não vou fazer igual eu tinha feito outra vez. Entendeu? Consegue compreender como muda? Consegue compreender como estar aberto a buscar, ser buscador, vai trazer sim a permissão de você fazer diferente? Pode ser que você erre? Pode, a gente tá aqui para aprender. Todos nós estamos aqui para aprender. Antes, quando eu for começar a live, eu errei ali na hora de colocar ligar o aparelho ali que não deu certo. E aí eu tive que mudar, tive que fazer diferente. A gente tem que estar disposto também a errar. A gente tem que estar atento a entender que se a gente errou, a gente vai poder ter uma nova chance para acertar. E a gente, às vezes, com medo, né? Um medo de errar, um medo de que não saia correto na primeira tentativa, ou logo, para poder passar logo aquela situação, onde às vezes a gente não entra em campo. Bah, mas se eu fizer live aqui no Instagram e eu queria fazer live no YouTube, não tô conseguindo entrar no YouTube e Instagram ao mesmo tempo, eu não vou poder fazer nenhum. E aí, eu vou deixar de compartilhar o conhecimento que eu tenho aqui com vocês, eu vou deixar de estar auxiliando alguém daqui a pouco que tá precisando ouvir essa mensagem, porque eu tô com medo que não vai dar certo, ou tô com aquela coisa que gostaria, mas eu não sei se é a hora. Ah, mas tem as crianças ali que estão conversando, tem barulho no fundo, tem outros barulhos que vão ficar, o vídeo vai ficar com barulho, vai ficar meio estranho. O que eu falei? Tá tudo bem? A gente tem que parar de achar que tem que ser perfeito. Gente, vida real sempre tem os seus contrapontos. E às vezes a gente se pega querendo que fique bonitinho. A gente quer falar perfeitinho. Eu fiz uma lista de coisas aqui para falar para vocês, para não esquecer de nada. E eu nem olhei para ela até agora. Porque a gente se pega muito nisso. De, se não for como eu acho que tem que ser, como tá imaginado aqui na minha cabeça, tem que sair assim, tem que ser escrito assim. Ah, mas se eu abrir uma live e ninguém olhar. Ah, mas se eu fizer um vídeo e ninguém assistir. Mas se eu não fizer, vai ter como alguém olhar? Óbvio que não. Se eu não me colocar à disposição, se eu não me colocar aqui para auxiliar vocês, o meu conhecimento vai chegar até vocês? Não. Então, aquilo que às vezes a gente aprende, aquilo que a gente às vezes foi desafiador, foi pesado na vida da gente. Nossa, como foi desafiador mudar de nível. Como foi desafiador deixar de reclamar, que o hábito de reclamar estava na minha vida e não parecia que não saía mais. E aí eu consegui dar a volta, eu consegui mudar isso. E aí eu vou guardar isso para mim? Ou eu vou compartilhar esse conhecimento e vou auxiliar mais pessoas a fazer o mesmo? A mudar suas vidas? Mas se eu não sei fazer live, eu não sei falar aqui em público, eu não sei. Calma. É fazendo que você vai aprender, é se colocando à disposição que você vai ver se alguém tem interesse ou não. E assim, ó, compartilha. Depois você vai ver que realmente quando você se permitir compartilhar também, compartilhar o seu conhecimento, compartilhar aquelas experiências, quantas pessoas você vai tocar. Mas primeira coisa, se coloca à disposição. Quando eu abri a live aqui, não tinha ninguém. Quando eu abri a live aqui, não via ninguém. Hoje a gente já tá aí, ó, com live já com pessoas. Meu vídeo no YouTube também tá chegando a bastante pessoas. Tem comentários, tem curtida, tem pessoas chegando. Então, assim, eu sou muito grata por poder compartilhar, por estar aqui nesse momento compartilhando experiências, compartilhando conhecimento que eu busquei,
que eu busquei muito fortemente quando eu não sabia mais o que fazer com os meus resultados. Eu tinha alguns resultados que eu não sabia mais como encontrar as respostas. E aí, esse mergulho no autoconhecimento fez eu encontrar os caminhos. E é através desse conhecimento que eu usei primeiro para mim, que eu trouxe resultados para mim. E a cada vez que eu vi um resultado, eu, uau, nossa, agora sim eu acertei o passo. Agora sim eu vi que se eu fizer diferente, se eu buscar ajuda, buscar alguém que me auxilia a olhar de fora, eu vou ter outros resultados ali também, naqueles outros assuntos. E aí eu fui vendo quanto a gente pode evoluir, quanto a gente pode se melhorar, quanto a gente pode encontrar soluções diferentes, e isso vai abrindo a nossa mente, a gente vai colocando em prática e vai sentindo o resultado. E aí eu disse, não posso ficar só com esse conhecimento para mim. Eu não posso ficar só no raso. Eu preciso mergulhar, eu preciso buscar mais, entender mais para poder levar isso, porque só compartilhar por compartilhar, sem poder auxiliar, parecia que era pouco. Parecia que ia ser raso. Eu disse, não, então eu preciso buscar conhecimento agora, na época, depois de ter praticado para mim, eu disse, não, depois de praticar para mim, agora eu vou buscar mais para poder compartilhar, para poder levar para as pessoas, para poder fazer com que as pessoas parem de sofrer, para fazer com que as pessoas parem de ter que receber um resultado pesado para que elas encontrem respostas. E eu sei que todo mundo tem o livre-arbítrio de escolher, todo mundo tem o livre-arbítrio de dizer se quer ou não quer, todo mundo tem, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu me coloquei à disposição, eu disse, eu vou fazer a minha parte, eu vou compartilhar, eu vou chamar vocês, eu vou fazer vídeos, eu vou fazer lives, eu vou estar em movimento e eu vou sempre estar aqui, trazendo, quando eu puder, é óbvio, né? Trazendo o conhecimento que eu tenho para compartilhar, para fazer com que vocês também entendam que vocês precisam encontrar as ferramentas certas para poder ter uma vida muito mais leve, muito mais próspera, muito mais saudável, sabendo o que precisa ser feito, encontrando os melhores caminhos, as soluções dos desafios, dos problemas, enfim. E aí cabe muito algumas ferramentas que eu trago. E eu gosto de uma demais, que eu compartilho muito com vocês aqui, né? Que é a astrologia, que é os signos, os astros e as informações, influências, interferências que eles nos movimentam aqui. E aí a gente vê muita coisa acontecendo no planeta, na vida, no nosso cotidiano, ao nosso redor, muitas coisas acontecendo, e a gente tem noção que isso tem a ver com que isso tem respostas lá em cima, que os astros se mexem e a gente sente. E se a gente é muito sensível, a gente sente muito. Se a gente é mais no piloto automático, a gente vai sentindo e não percebe. Se a gente é muito fechado, a gente sente, mas não faz nada com aquilo, mesmo que está sentindo. E aí, o que fazer com isso? O que fazer com essas coisas? Porque se você sente e utiliza da melhor forma, né? Colocando em prática, fazendo o chamado da melhor maneira, né? O que eu quero dizer com a melhor maneira? Porque todas as energias, todas as coisas derramadas têm o seu lado positivo e o lado negativo, ou o seu yin e yang, né? As energias dos dois lados, sempre tem. Lembra? A gente sempre está nessa gangorra. A gente não fica no meio, a gente está sempre assim, ó. Sempre assim, na elevação de energia. A gente gostaria de estar sempre assim, né? A energia elevada. Mas vira e mexe, acontece alguma coisa que faz com que a gente fique mais pesadinho. Pode perceber, é como se fosse o eletrocardiograma das batidas do coração, que estão o tempo inteiro alto e embaixo, a hora que ficar linha reta, morreu, né? Para o coração. Então, nossa vida é altos e baixos. Só que a questão é você não ficar tão lá embaixo, que você consiga, quanto antes, estar subindo novamente. Então, para isso, a gente precisa de se conhecer. A gente precisa se entender.
E aí que entra, né, a astrologia, porque se a gente sente as energias derramadas, a gente não sabe qual é o lado negativo delas, a gente está mais disposto a ficar cada vez mais lá embaixo, né? Cada vez mais para baixo e não consegue subir de volta. E toda vez que os astros se movimentam, a gente sente. Porém, mais forte, mais fraco, mais intenso, menos intenso, muito relativo como a gente está também. Como a gente está sentindo, como a gente está se cuidando, como a gente está se curando. Sim, porque quando a gente deixa pensamentos negativos entrarem, né? Quando a gente se coloca, às vezes, como autossabotadores. Sabe o que é autossabotador? Não. É quando a gente mesmo pensa coisas pesadas da gente e se coloca para baixo. Ah, mas eu não sou capaz. Ah, mas eu não vou conseguir. Ah, mas eu não sei se eu vou dar conta. Ah, sabe? Pessoas que começam, a nossa cabeça, aquela vozinha dentro da gente, dizendo que a gente mesmo não vai dar conta. Isso é uma autossabotagem. É um exemplo de autossabotagem. Quando a gente se coloca para baixo, se coloca dizendo que se falando alto, né? Aquela fala interna de palavrões, de, né, que eu não sou uma boa pessoa, que eu não sou do bem, sabe, essas coisas negativas, essas autossabotagens. E essas autossabotagens que começam às vezes, né, como um pensamento pesado, né, dentro da cabecinha, aquela vozinha falando, e aí você não dá limites para ela. Aí você não dá limites e dizer, peraí, não, eu sou capaz, não, eu consigo. Fica quieto, eu sei que eu sou capaz. Se eu não conseguir sozinho, eu sei que eu posso buscar ferramentas, auxílio, ajuda, um Google, mas eu vou dar conta, eu vou buscar ajuda de alguém que me auxilie nesse momento, se eu não der conta de força, se eu não der conta de fazer aquela situação, mas eu vou sim conseguir. E aí, quebrando essa vozinha interior que ninguém ouve, né? Aquela coisa assim, tipo, que nem eu tava falando antes pra vocês, mas ninguém vai entrar na minha live. Aquela vozinha interna, né? Aquela vozinha interna, falando lá dentro, mas ninguém vai. Então, assim, não vai. E se ninguém tá tudo bem, eu vou fazer minha parte igual, sabe? Quebrando essa energia negativa, esses pensamentos negativos. Porque esses pensamentos negativos geram sentimentos negativos. E isso vai com certeza bater nas consequências das suas ações. Porque aí você vai ficar travado, você vai ficar com medo, vai ficar inseguro, não vai conseguir dar o passo, não vai conseguir ir adiante. Então, é através de entender que nós temos que olhar para os nossos pensamentos, a gente tem que olhar para os nossos sentimentos, a gente tem que olhar para como a gente está conversando com a gente mesmo, como a gente está se cuidando, se policiando. Sabe a pessoa que está de dieta e aí, mas agora eu vou pular a dieta um pouquinho que ninguém está vendo. Mas a dieta é você com você mesmo? A dieta de emagrecer, o compromisso de emagrecer é de você com você mesmo. E quando você diz, mas ninguém tá vendo de externa, e aí você vai comer, você tá achando que é os outros que te engordam? Você acha que é as pessoas ao teu redor que te engordam? Que te deixam gorda? Não, né? É aquilo que a gente faz por nós mesmos? Fala daqui quem já teve bem acima do peso e conseguiu emagrecer, tá, gente? Então, eu não tô trazendo nada aleatório não, tá? Tudo é baseado em coisas que eu já aprendi muito. E a gente é sempre colocado à prova, sempre colocado a aprender algo pra gente poder compartilhar, tá? Senão a gente não tem como a gente compartilhar algo supérfluo que a gente não tem muito superficial. A gente vai a fundo, a gente vai se entender mais, porque daí a gente consegue compartilhar. Que aquilo vem da gente assim com muito mais certeza de que sim, a gente pode compartilhar porque a gente já sentiu na pele, a gente já viveu isso, a gente já viu isso tão forte dentro da nosso cotidiano que a gente pode compartilhar essas ferramentas, a gente pode compartilhar essas experiências e eu acho tão interessante que as pessoas às vezes falam que
que a dieta começa na segunda-feira, por exemplo, hoje é domingo, hoje enfio o pé na jaca, né, que eles falam que come, né, sem pensar, e amanhã, segunda-feira, vai pensar na dieta. Só que antes mesmo de pensar em dieta, antes mesmo de pensar em emagrecer, antes mesmo de pensar, né, sobre comida, a gente tem que entender quem a gente é. Porque não tem nada a ver com a comida. Muitas vezes o peso da pessoa não é comida. É muito antes engolir sapos, muito antes aquelas palavras não ditas, muito antes energias paradas, porque a pessoa não se coloca em movimento, a pessoa não faz os movimentos. E a energia parada faz acúmulo de peso também. Muitas vezes essa pessoa está escondendo, querendo esconder algo. E quando eu falei de engolir sapo, isso é uma coisa que eu vejo muito, tá? Eu vivi isso e eu vejo muito isso. Que as pessoas não estão bem, tá cansada, tá estressada, tá chateada, tá magoada, tá irritada. E isso vai, ou triste, enfim, esses pontos que eu falei, um deles já é o suficiente. E a pessoa vai lá e quer comer para aquilo descer, porque aquilo tá entalado, sabe? Aquilo te incomoda tanto que o que eu vou fazer com aquilo? Eu não sei lidar, eu não aprendi a lidar. E o que eu vou fazer com aquilo? Então acaba descontando no alimento, acaba descontando na bebida, entende? Desconta, é tentar tapar o sol com a peneira. Só que aí vai virando bola de neve. E a bola de neve é dentro de você. Então, assim, ó, quem tá aí com uns quilinhos a mais, com muitos quilos a mais, não importa. O teu corpo, ele tem um formato meio que padrão? Até tem, mas tem muita coisa que tem a ver muito antes com o nosso eu interior, né? Nosso nosso eu superior que tá aqui dentro da gente, a nossa energia. Tem muito mais a ver com quem nós somos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, para depois virar nossas atitudes, para depois virar o que nós somos fisicamente também. Então, se você que está buscando emagrecer, primeiro busca cuidar de si, curar suas mágoas, suas feridas, curar seus desafios. Que, mas é porque aconteceu tal coisa e eu não gostei daquilo lá. Por que você não gostou? O que está acontecendo com aquilo? Por que aquilo apareceu na tua vida? Não é à toa. Então, a gente precisa cuidar da gente. A gente tem que parar de olhar para o externo e olhar mais para dentro da gente. Porque se a gente tem uma mágoa, a gente tem que curar essa mágoa. Se a gente tem uma raiva de alguém, a gente tem que curar isso. Se a gente tá chateado com alguma coisa, alguma situação, a gente tem que entender o porquê disso ter acontecido. Porque tudo que está acontecendo é reflexo de algo que está acontecendo aqui também. Pessoas que você está atraindo para próximo de você, ou é mérito, ou é consequência, entende? Ou é porque você tem algo bom com essa pessoa que você já resolveu e é por isso que ela tá chegando, ou você teve algo ruim com essa pessoa e aí essa pessoa tá chegando e você tem algo para resolver. E é muito interessante que às vezes aquele enrosco não começou nessa vida. Aquele enrosco que você às vezes nem sabe por quê. Numa outra existência, algo que a gente fala de karmas, né? Que é algo que você fez ou algo que aconteceu, traz como consequência hoje encontrar com essa pessoa novamente. E aí você tem um perdão para liberar, você tem um entendimento para soltar, você tem uma coisa para buscar a resposta. E a partir do momento que você entender, deu, virou a chave. E olha que bacana, virou a chave, você não precisa mais passar pelo sofrimento, você não precisa mais estar passando por essa situação. E a pessoa, se ela não cabe mais no teu caminho, simplesmente algo vai acontecer e as rotas mudam. E você não precisa mais estar de convívio com pessoas desse tipo, desse nível, dessas situações. Então é muito bacana quando a gente se permite entender quem a gente é. Quando a gente se permite estar no aqui e agora, entendendo qual é o nosso chamado, qual que é o nosso compromisso, o que a gente tem para compartilhar, o que a gente veio para aprender. E através dessa pausinha aí, através de
o aqui e agora, estar no presente. Não tá só olhando no passado, não tá só olhando no futuro, porque isso causa aquele efeito de fora do tempo. E esse efeito de fora do tempo faz você perder o time. Você não consegue aí achar as respostas porque você não tá ali para ter as respostas. Você não prestou atenção naquelas mudanças. Perdão, gente, aí deu a notificação aí. Então, quando a gente está aqui no agora, a gente consegue pegar os recadinhos, as mensagenzinhas, as entrelinhas que estão todo tempo aparecendo. E não tem nada melhor, falando por experiência própria, tá, gente? E até por todas as pessoas que já chegaram até mim, que é buscar o autoconhecimento através do mapa astral natal, através da astrologia. Por que será que aquela imagem parada no céu, do momento, da hora, dos minutos exatos que a gente nasceu, explica tanto da nossa vida? Será que é à toa? Será que aquela imagem lá é à toa? Eu gostaria que vocês refletissem. Por que será que aquilo nos representa tanto? Se você que gosta de, daqui a pouco, que é acostumado a olhar o seu signo, aquelas informações do signo, né? Os mensagens pro signo, horóscopo, as coisas assim. Você geralmente olha e aquilo faz sentido, faz algum sentido. Tem pessoas que nem tanto, porque tem muitas outras influências de outros signos, e é por isso que às vezes nem tanto faz sentido. Mas na maioria das pessoas aquilo faz sentido. Realmente aquilo acontece, realmente aquelas coisas que estão lá fazem sentido na vida. Então imagina se apenas um geral, né, que é esse horóscopo que muitos procuram, que eu sei que tem gente que tem até aplicativo no celular aí para tocar todos os dias ou uma vez por semana, não sei agora, que toca lá falando do horóscopo. E aí aquilo faz sentido na vida. Aquilo que é para um geral, para o signo que a gente chama aqui na astrologia, que é o signo solar. Ou falando da lua, às vezes também, né? Que rege o signo lunar. E aí, onde a lua está passando, que muda, que eu compartilho bastante da lua para vocês, né? Que as energias da lua, principalmente no dia da semana, cada dia. E essa informação, ela cabe tanto nas coisas que acontecem. Você se identifica com aquilo, mas se você fica só no raso, como você vai entender toda a sua vida? Porque aquilo lá é muito, muito pouco, porque é um geralzão, né, para todo mundo. Imagina um mapa astral completo, que fala da tua vida inteira, que traz todas as tendências e influências de todos os assuntos. E aí que acontece que as pessoas às vezes não têm noção de que aquela imagem representa tanto ela e explica tantas coisas. E o bacana é, você tem o livre-arbítrio. Você pode escolher através do mapa os melhores caminhos. Você pode escolher não usar também, como a maioria faz, porque a maioria às vezes nem conhecimento, nem sabe que isso existe, ou até sabe, mas não é pra mim. Eu não quero buscar me conhecer. E aí vai vivendo a vida com os sonhos dos outros, vai vivendo a vida como os outros dizem, vai vivendo a vida como os outros dizem que tá certo, como os outros mandam que tem que ser. E vai levando, e as dores, os desafios, os problemas vão aumentando, e é normal, eu acho que tá assim pra todo mundo. A vida tá difícil pra todo mundo. Tá? Pra quem não procura autoconhecimento. Tá mais difícil pra quem não busca se conhecer. Tá mais difícil pra quem não sabe que o desafio vem para você buscar respostas. E aí você não sabe nem que respostas são essas, não sabe nem onde buscar, não sabe nem o que é isso, porque deve estar para todo mundo. Eu falei com a maioria tá assim. Claro, porque a maioria não busca, a maioria vive a vida dos outros, a maioria vive os sonhos dos outros, a maioria vive o que os outros dizem para viver. E aí não sabe quem é. Não sabe por que veio, não sabe qual é o chamado, não sabe que tem um mapa astral lá explicando que não, quando você entender que você veio curar isso, melhorar isso, se aperfeiçoar nisso, praticar isso, se colocar em movimento naquilo, sua vida vai fluir. Os desafios vão ser bem menores. Você vai ter outros caminhos, vão abrir outras portas, outras oportunidades.
Você vai ter vontade de fazer muito mais coisas, coisas totalmente diferentes que talvez você nunca nem tenha imaginado. Você acha que eu, há anos atrás, imaginava, vamos botar aqui quantos anos aqui, uns 5 anos atrás, imaginava que eu estaria aqui compartilhando esse conhecimento com você? Óbvio que não! Óbvio que não! Eu tava lá no interior, trabalhando dentro de uma estufa de morangos. Óbvio que não. Na verdade, nessa época, nem dentro da estufa de morangos não tava, mais ou menos. Tava com um neném pequeno nessa época, 5 anos atrás. Então é óbvio que não, que eu não saberia, não teria nem ideia e nem passava pela minha cabeça compartilhar algo naquele momento. Mas os chamados, as permissões, o olhar para dentro, a busca por respostas me fez estar aqui hoje compartilhando com vocês e ainda convidando você para estar comigo presencial. E aí sim, nesse momento presencial, a gente trocar essas ideias muito mais a fundo, porque o presencial nos permite ir mais a fundo, o presencial nos permite sim estarmos conectados a uma energia maior. Aqui a gente está aberto para muitas pessoas, a gente está aberto para pessoas que estão aqui daqui a pouco só de butuca, só querendo saber do que está se tratando para comentar com o outro, viu? Fulano falou tal coisa, ciclano não sei o que, entende? Quando a gente está no presencial, a permissão é muito mais elevada, a frequência é muito mais elevada, a gente vai estar com pessoas que estão comprometidas a estar ali. E é por isso que os ingressos são apenas antecipados. São para quem está realmente disposto a aprender. E se você está realmente disposto a aprender, está aqui no Instagram comigo e ainda não garantiu o seu ingresso, me chama no direct que eu te ajudo, te auxilio a te enviar o link para você adquirir logo, tá? Lembrando, ingressos antecipados com valores diferenciados para quem apenas quer vir para o evento, para quem já é meu cliente, já fez mapa astral comigo, tem ingresso com valor diferenciado, sim, tá? Eu não vou esquecer de vocês que já fizeram mapa comigo, não, tá? Para quem quer aproveitar e fazer adquirir um combo com ingresso e mapa, dando direito a 2 momentos comigo, não só um, que vai ser o dia do evento e mais a apresentação do seu mapa astral, com todas as informações do seu mapa astral no Natal, e ainda com esse preço maravilhoso que eu preparei para vocês, também tem um link especial para vocês aí. Então, se fosse você, não perdia tempo, preparava, se organizava, colocava na agenda e garantia logo o teu ingresso para estar comigo presencialmente no dia 10 de dezembro. Já tá aí, gente, quando vê já tá aí. E os ingressos, eles vão, acho que, se eu não me engano, até o dia 4. Se eu não me engano, tá? Porque eu preciso de um tempo, porque vai ter material didático, vai ter muita coisa que eu vou compartilhar com vocês, que vocês vão ter no dia do evento. Então, sou eu para fazer. Eu não tenho equipe para trabalhar, né? Claro, meu marido sempre tá me auxiliando e tal, mas assim, equipe que vão fazer por mim, não. Sou eu, então assim, eu preciso de de tempo para fazer, e eu quero fazer tudo bem direitinho para vocês, e é por isso que eu preciso que vocês também garantam seus ingressos antecipados. Tem forma de parcelar, tem forma de cartões e tal. Eu tenho muitas oportunidades, assim, jeitos de vocês adquirirem. Então, para ficar fácil para vocês, para vocês realmente não perderem essa oportunidade, para entender quem vocês são, para buscar esse autoconhecimento. E eu vou compartilhar aqui mais para vocês a semana inteira. Fiquem ligados nos horários, porque são horários diferenciados. Vai ter também convidada aí, que eu tenho uma convidada para falar um pouquinho sobre como foi para ela esse autoconhecimento também. Eu já compartilhei com vocês também, para a gente também entender um pouco mais como é que funciona do outro lado, né? Para ter esse bate-papo, ter essa conversa legal com não só eu falando aqui como minha experiência, né? Mas como a experiência de quem já viveu isso também na prática. E aí eu convido você a estar comigo presencialmente. Vai ser muito bacana. Eu já tô muito feliz que tem pessoas que vão vir de fora, bem longe, eu nem sei quantos quilômetros de distância, para vir especialmente nesse momento. E eu tô muito feliz com essa interação de vocês que estão dizendo que vão vir, já garantindo seus ingressos. Já posso já imaginar, assim, vocês tudo comigo já aqui em Garibaldi no dia 10 de dezembro, num sábado de tarde, das 1 da tarde até as 6h30, por aí, mais ou menos esse horário. Vai ter coffee break, vai ter um momentinho de pausa, vai ter atividade, vai ter
ancoragem pro ano, pra esse ano terminar bem, pro ano que vem começar melhor ainda. Vou falar um pouquinho do ano que vem também, que tem muita gente já perguntando. Eu vou compartilhar com vocês também alguma coisa por aqui também, eu acredito que eu vou conseguir compartilhar, para vocês também saber o que 2023 nos reserva. Gratidão, excelente domingo e até mais. Tchau, tchau!